Está aí, terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. Kardec, lá na introdução do Evangelho, ele diz que as leis morais é o código divino. E mais, é a regra de conduta, roteiro infalível para a felicidade vindoura. Está aí o que é a lei moral. Código divino, regra de conduta e roteiro infalível para a nossa felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E então temos essa receita. Mas antes de nós trabalharmos esta terceira parte, nos seus diversos capítulos, que somam 12, vamos fazer uma breve recordação do que já existe, do que já nos foi apresentado das leis morais. Bom, a primeira revelação, ela veio com os 10 mandamentos e teve em Moisés a sua personificação. Mas nós ainda estávamos muito longe de entender essa revelação e, mais ainda, de colocá-la em prática. Tínhamos grandes dificuldades. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele manda o seu Filho, seu amado Filho Jesus, para trazer a segunda revelação. Mas Ele não trouxe as leis, Ele veio exemplificar essas leis. Então, Ele pegou as leis de Moisés e colocou em prática, mostrando a nós como nós deveríamos fazer. Nos deu o caminho, nos deu a luz, mas nós também, infelizmente, temos dificuldades para seguir os exemplos de Jesus, de seguir este modelo de luz. Então, nos é enviado a terceira revelação, que é o Espiritismo, que também é uma revelação da lei de Deus. E o Espiritismo, então, nos traz a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Veja bem essa frase, explica-nos de modo fácil o Espiritismo. E ele, então, Kardec trouxe a lei natural, que não é nada mais, nada menos que a lei de Deus, que são os mandamentos trazidos por Moisés e são os ensinamentos, a exemplificação de Jesus, o nosso mestre. Esta lei natural, ela indica o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Ela garante a nossa felicidade, vem reforçar o que nós dissemos anteriormente. Queremos ser felizes, sigamos o roteiro. E o homem, quando dela se afasta, ele se torna uma pessoa muito infeliz. E ela tem algumas características. E a gente já sabe quais são essas características, porque são as mesmas características daquele que a criou. Elas são eternas, elas são imutáveis, perfeitas, e guardem essa frase: mantenha a harmonia no universo material e no universo moral. Então, nós vamos falar um pouquinho das leis morais. Qual é a definição que pode se dar da moral? Dizem os espíritos que a moral é a regra de bem proceder. Hoje, ali na prece, a gente não havia combinado, mas vocês prestaram atenção nas palavras que ela pronunciou? Que nós possamos encontrar meios de praticar o bem,
Mas para praticar o bem, nós precisamos conhecer as leis de Deus. E mais ainda, gente, colocá-las em prática, que é a regra de bem proceder. Mas com quem a gente vai aplicar estas leis? Conosco mesmo, com Deus e com os nossos semelhantes. Mas onde esta lei está escrita? Veja bem, na nossa consciência. Então, ninguém tem como negar que as conhece. Ninguém pode dizer que não sabe quais são essas leis, porque desde todo o tempo elas estão escritas na nossa consciência e também no livro da natureza. Kardec, para facilitar a nossa compreensão, porque nós já vimos que o Espiritismo é a chave que facilita o nosso entendimento. Então, Kardec dividiu a lei divina em 10, nos moldes que Moisés fez. E os espíritos acrescentam que estas 10 leis, elas abrangem todas as circunstâncias da vida. Então, nós verificaremos o quanto elas estão relacionadas. Eu não posso dizer, hoje eu vou praticar a lei de adoração. Hoje eu vou praticar a lei de conservação. Não é dessa forma que a doutrina nos explica, mas ela nos esclarece que elas estão muito relacionadas. E nós, espero, eu conseguir mostrar a vocês a relação que elas estabelecem entre si. Então, nós vamos começar pela lei de adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma dele. Mas será que para adorar necessitamos de fazer manifestações exteriores? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: a verdadeira adoração é a do coração. Então, nós não precisamos fazer muitas coisas para realizar a lei de adoração. Mas como o homem foi levado a crer que os sacrifícios pudessem agradar a Deus? Resposta dos espíritos: incompreensão de Deus como sendo fonte de bondade. É uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus, pois o melhor meio de honrar o Criador é fazendo o bem. Novamente, vem reforçar que nós devemos proceder bem. E um dos meios que nós temos de fazer essa ligação com Deus, de nos aproximarmos dele, é através da prece, de nos melhorarmos, de fazermos o bem. Lá no último capítulo, quem quer fazer o bem, está lá. Reze para essa pessoa, promova uma ação de emitir bons pensamentos. E a prece, ela tem um poder, e esse poder está no pensamento. Mas observe que ele deverá ser acompanhado dos sentimentos que darão qualidades a essa energia mental. E é assim que os espíritos ouvem a nossa prece e que nos transmitem boas inspirações. E isso nos traz benefícios quando nós fazemos a prece. Tornamos-nos melhores, não é o que nós pretendemos? Exatamente. Chama para o nosso concurso os bons espíritos e eles nos darão força para suportarmos as nossas provas. Mas nada disso é feito sem esforço. E a lei do trabalho, essa imagem, ela mostra tudo o que trabalha.
tudo na natureza trabalha. Então, nós precisamos realizar o trabalho, porque é lei da natureza e tudo na natureza trabalha. Qual será a definição que os espíritos deram para o trabalho? Eu sei que muita gente sabe, mas tem alguns que não sabem. E aí os espíritos nos respondem: é toda ocupação útil. Tudo que se faz que tenha utilidade é chamado de trabalho pelos espíritos. Os animais trabalham para a própria conservação. Eles concorrem para a realização dos objetivos da natureza. São executores dos desígnios de Deus. E o homem também trabalha. E o trabalho do homem tem dupla finalidade, que é a conservação do corpo e o desenvolvimento da inteligência. Vamos guardando as frasezinhas aí, para que a gente possa retornar a elas. Se Deus isentasse o homem de trabalhar, como será que ficaria o seu corpo? Seus membros se atrofiariam. Como será que ficaria a inteligência do homem? Permaneceria na infância. Por esta razão, os espíritos não poupam os homens do trabalho, das pesquisas, das descobertas e das invenções. Outra lei que está dentro desse contexto é a lei de reprodução, que é também uma lei da natureza. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E dentro desse processo, dentro dessa lei, nós temos o casamento, que é a união do homem com a mulher, e que constituirá, aliás, esse ato, um progresso nas sociedades humanas. E esse ato também estabelece a solidariedade fraterna, e ele é realizado entre todos os povos em condições diversas. É lei divina material. Então, a lei natural mantém a harmonia do universo material. Então, é lei divina material, o casamento, cujo objetivo é a substituição dos seres que morrem. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós progridamos a lei de reprodução, né? Se houver abolição do casamento, qual será o efeito? Vejamos, seria uma regressão da humanidade. Outra lei que está inserida é a lei de conservação. Este instinto de conservação é lei da natureza. Então, todos nós, as plantas têm seu instinto de conservação, a planta aquele espinho dela é uma maneira dela se conservar, o cachorro, os animais, o homem, todos nós temos esse instinto de conservação. Mas em alguns é puramente maquinal, mas em outros é raciocinado, não é verdade? E este instinto de conservação também tem a sua finalidade, que é o aperfeiçoamento dos seres. Ora, o nosso trabalho tem dupla finalidade, que é a conservação do corpo, lei de conservação, e o desenvolvimento da nossa inteligência. É o nosso aperfeiçoamento, é o nosso crescimento. E Deus, em todos os tempos, nos deu meios para realizarmos a conservação, mas cabe ao homem, com a sua inteligência, procurá-los, compreendê-los e utilizá-los de forma correta, para que evite a destruição. Ora, mas será que a destruição é lei da natureza? Sim, meus irmãos, é lei da natureza.
Então, Kardec faz a seguinte pergunta: mas por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição? Olha a resposta que os espíritos deram a Kardec: a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo. Então, a destruição, ela há de acontecer, mas ela tem o seu momento exato. Por isso que Deus nos deu a inteligência, falou assim: desenvolva, veja o que vocês podem fazer para que isso não aconteça antes do tempo. Mas qual é a finalidade da destruição? Gente, é muito especial essa lei, porque ela fala do que nós precisamos fazer, tanto no aspecto físico, como no aspecto moral, da nossa renovação, daquilo que nós precisamos tirar para colocar coisas melhores. Então, a finalidade tem, então, por fim, a renovação e a melhoria dos seres. E mais, não passa de uma transformação. Nós todos não queremos nos transformar em pessoas melhores? Pois bem, nós precisamos. Nós não queremos uma terra melhor? Pois bem, vamos fazer a transformação. Olha como essa lei é interessante. E mais, dizem os espíritos, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É o remédio ao lado do mal. Vamos entender, então, a questão dos flagelos destruidores. Essa aí é uma imagem do tsunami no Japão em 2011. Quais as finalidades dos flagelos? Fazer a humanidade progredir mais depressa. O que está acontecendo na atualidade? Com a pandemia, as pessoas se unem para procurar soluções para que acabem os problemas que adviram dessa situação. Nesse tsunami, as pessoas reunirão para poder ver como poderão deter para que isso não aconteça outra vez. Faz com que os homens desenvolvam a inteligência. E uma questão importantíssima, exercitar a paciência e resignação. Porque, gente, já imaginaram o quanto é doloroso essa situação? Quem passa, quem já passou, sabe que precisa ter paciência, ter resignação, saber que Deus está no comando, que é lei de Deus. E mudar as condições de uma região. Mas aí, a região, ela não muda da noite para o dia. Precisa-se de um tempo. Então, essa região vai estar melhor daqui a um tempo. Mas para quem ela estará melhor, se não para nós que retornaremos? Gente, é uma ideia muito tranquila quando a gente pensa que no futuro nós vamos estar vivendo em melhores situações. E por isso precisamos de viver em sociedade. Olha como a coisa é concatenada, como as coisas caminham juntas. Ninguém pode viver sozinho, porque nós necessitamos da vida social. E Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus lhe deu a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Viver insulado, no absoluto insulamento, é contrário à lei de Deus. Porque todos nós devemos concorrer para o progresso, auxiliando-nos mutuamente. No insulamento, olha o que acontece com o homem. Ele se embrutece e enfraquece. A célula da sociedade, a família, que é constituída através da união do homem com a mulher.
Os laços de família, essa menor célula da sociedade, constituem uma lei da natureza. Tornam mais fortes os laços sociais e ensina os homens a amar como irmãos. Quando se houver um relaxamento desses laços de família, há consequências desastrosas, intensificação do egoísmo na sociedade. Se acontecer essas questões, né, da intensificação do egoísmo na nossa sociedade, em nós, a lei de progresso também ela não acontecerá. O progresso humano, o homem tem que progredir incessantemente. É buscar a luz, é buscar a verdade, é ser pessoa melhor. Não pode retrogradar. E nós chegaremos à perfeição realizando o que precisamos realizar. Prática do bem. E essa marcha do progresso, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, claro, progridem simultaneamente e do mesmo modo. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. É a lei da solidariedade. Nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos um dos outros. E o Espiritismo, ele traz uma contribuição significativa nessa lei do progresso. Ele fala para nós, esqueça, destrua o materialismo. Porque isso aqui é passageiro, porque a nossa vida real é a vida espiritual. Temos também a lei de igualdade. As leis divinas são iguais para todos, e nós acabamos de ver. Veio Moisés, veio Jesus, agora o Espiritismo falando a mesma coisa. Tudo que Deus criou é eterno, imutável, e é para todos da mesma forma. Todos nós nascemos igualmente fracos. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Mas como é que a gente entende essa desigualdade das aptidões? Por que existe essa desigualdade das aptidões? Os espíritos respondem, cada um deles viveu mais ou menos tempo. Então, Deus cria incessantemente, e alguns já viveram mais e outros menos. E, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. Gente, isso aqui é muito claro quando a gente cita o exemplo da escola. E a gente pode até citar o exemplo de que, muitas vezes, aquele que foi criado depois que já adquiriu alguma experiência, ele pode andar mais rápido do que o que foi criado depois. Depende daquilo que nós vamos somar dentro dessa nossa caminhada. Então, a diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada, experiência adquirida, experiência já armazenada e da vontade com que procederam. Porque a mesma experiência pode ser dada para dois espíritos. Um pode aproveitar e o outro pode seguir outros caminhos. E essa necessidade de variedade de aptidões, elas também têm a sua finalidade. Cada um possa concorrer para a execução dos desígnios de Deus. Cada um tem o seu papel útil a desempenhar. O que um não faz, o outro com certeza fará. É o exercício da solidariedade. Vamos entender, então, a questão das desigualdades sociais. Aqui é um ponto que muita gente confunde as coisas. A desigualdade de posições sociais é obra de Deus. Uns pobres, outros ricos. Por quê? Então,
para experimentá-los de modos diferentes. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que faz da riqueza e do poder. Inclusive, essas provas podem ser escolhidas pelos próprios espíritos. Mas a desigualdade de condições sociais é obra do homem. A extrema miséria, passar fome, isso é coisa do homem. E desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Por isso, a importância dos laços de família. Se houver um relaxamento entre os laços, intensifica o orgulho, intensifica o egoísmo, as condições sociais aumentarão e nós não realizaremos o nosso progresso. E permanecerá apenas a desigualdade do merecimento. Lei de liberdade. Olha que beleza. Nós somos livres. Nós temos liberdade em tudo e por tudo. Mas liberdade absoluta só se vivermos isolados. E nós já vimos que no isolamento nós não progredimos, nós só embrutecemos e nos enfraquecemos. Então, essa ideia está descartada. Porque todos nós precisamos um dos outros. Temos também a liberdade de pensar. E é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites. Pois o pensamento não conhece obstáculos. E aí é que mora o perigo. Nós temos a liberdade de pensar o que quisermos, mas a doutrina espírita nos diz que nós também somos responsáveis por tudo que nós pensamos. Então, Kardec fez a pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Vamos pensar aí um pouquinho. Aí vem uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Mas a possibilidade do homem não ser responsável pelo seu pensamento? Ó, há possibilidade? Então vamos ver a resposta. Em tudo e por tudo o homem é responsável, ele não tem a possibilidade de não se responsabilizar pelo que se pensa. E ele é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele condena ou absolve segundo a sua justiça. Aí eu fui lá no livro Consolador, na questão 187, Emmanuel responde uma questão. Qual a questão? Essa que está aí. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Nós precisamos ter êxito, nós precisamos ser bem-sucedidos nas nossas atividades. Mas o pensamento, ele é importante. Qual é a atitude mental que nós deveríamos ter? Resposta. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, a do esquecimento de todo mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação. Dentro da lei de liberdade, não podíamos deixar de falar do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? E essa resposta eu encontrei na obra Obras Póstumas. Livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, nós temos liberdade para escolher, mas não esqueçamos que seremos responsáveis por tudo aquilo que escolhermos. Se desejarmos o caminho do mal, estaremos infringindo a lei de Deus. Se desejarmos o caminho do bem, nós estaremos praticando a lei de Deus. Qual é a resposta de Emmanuel? Praticar a lei divina.
divina. Ah, todo mundo quer conhecer o futuro. Eu também. Eu queria. Agora eu não quero mais, não, depois que eu passei a ler o livro dos Espíritos. O futuro pode ser revelado? Só em casos raros e excepcionais, Deus permite que isto aconteça. Mas qual a finalidade da ocultação do futuro? Nós queremos saber o que estará acontecendo lá na frente, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Queremos, mas isso não nos é dado a conhecer. Então, vamos ver qual é a finalidade da ocultação do futuro. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Negligenciaria aquilo que nós precisamos fazer agora e não agiria com a mesma liberdade. Nós ficaríamos presos ao que está para acontecer e negligenciaríamos também a prática da lei de justiça, de amor e de caridade. Os espíritos disseram que esta lei de justiça, de amor e de caridade resume todas as outras. E é interessante que eles dão a definição de justiça segundo a doutrina espírita. Consiste em respeitar os direitos dos demais em todas as circunstâncias. E fala mais que esse sentimento de justiça está na natureza. Se está na natureza, está em nós. Mas aonde está em nós? Veja bem, o progresso moral e intelectual o desenvolve, mas não o dá, porque Deus já o colocou no nosso coração. Então, o sentimento de justiça está em nosso coração e as leis de Deus estão na nossa consciência. E é por isso que nós temos necessidade de praticar a caridade e o amor ao próximo. Que é caridade segundo os espíritos? Benevolência para com todos. Aliás, essa pergunta, ela é mais profunda e eu aconselho a vocês darem uma olhada lá. Vou deixar para pesquisa. Caridade, benevolência, ser bom, indulgente, ter piedade, ver no outro que ele precisa de auxílio, e perdão para com todos. Isso é o resumo da caridade. E o amor é fazer aos outros todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. E o amor e a caridade, então, são o complemento da lei de justiça e não se restringe à ajuda material, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Lembram daquela divisão que nós colocamos lá no início? Das 10 leis? Elas abrangem todas as circunstâncias da vida. Então, a lei de justiça, de amor e caridade abrange todas as relações com os nossos semelhantes. E nós queremos, com certeza, chegar à perfeição moral. Esse é o nosso desafio nas nossas diversas encarnações, é nos aperfeiçoarmos. Mas como nós devemos realizar a nossa melhora? E a resposta vem com Sócrates: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. E aí nós trouxemos para realizar de forma mais rápida, vamos assim dizer, o exercício de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele relata nessa terceira parte como é que ele fazia. É um texto assim, meio longo, então nós trouxemos pouquíssimas informações. Então eu também peço a vocês para darem uma lida nesse texto que Santo Agostinho deixa nesta obra.
Mas ele diz que a condição básica é o desejo sério, sem brincadeiras, sem chacotas, sem enfraquecimento. É sério, de melhorar-se. E ele, então, ao final de cada dia, ele interrogava a sua consciência em 3 aspectos. E é esse o exercício. Interrogar a consciência em 3 aspectos. Quais são eles? Deixei de cumprir algum dever, seja ele qual for. Alguém teve motivos para de mim se queixar? Aí a gente tem que analisar. E por último, cometi alguma ação que não tenho coragem de confessar? E ele finaliza, então, né, nesse resumo, bem resumido nosso, que foi assim que ele conseguiu se melhorar. E finalizando, eu trouxe uma reflexão com a pergunta 909 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente, e fazendo esforços insignificantes, quase nenhum. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Muito obrigada, meus amigos. Aguardo vocês na outra sala. Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.